Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso completo de GRO, PGR, E-Social e todas as normas regulamentadoras. Nessa aula 1, vamos entender de vez a NR número 1, atualizada agora em janeiro de 2022, para a gente não correr o risco de ter que ficar alterando uma vez por semana o curso. Muito prazer, eu sou Soraya Pereira, sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Quem me acompanha já sabe que minhas aulas vão direto ao ponto e nesse curso eu vou tratar da NR1. Vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês a quem se aplica as normas regulamentadoras. Vamos falar das competências. Quem é que dita as regras? Vamos também tratar das responsabilidades do trabalhador, das responsabilidades do empregador, das responsabilidades da empresa. E dentro das responsabilidades da empresa vai entrar o famoso GRO e o PGR. Sim, teremos aulas específicas de GRO e PGR, tá? Vou trazer modelos, tudo muito explicadinho, fiquem tranquilos. Mas calma, é melhor você assistir a aula na sequência que segue, tá? Comece pela aula 0, que aí você vai ver aonde você pode baixar as NRs atualizadas, e essa é a aula 1. Bem, vamos com calma, porque vamos no passo a passo. Vamos também falar nessa aula sobre a prestação de informações digitais, que é um novo requisito da NR1. Vou falar da capacitação e treinamento, que agora vai poder ser EAD, à distância ou semipresencial. E por final, vou falar do tratamento diferenciado para MEIs, para microempresa e para empresa de pequeno porte. Afinal, eles precisam de GRO? Precisam fazer o PGR? A gente vai ver tudo isso nessa aula. Vamos começar então. E se você quer receber um alerta sobre as próximas aulas, se inscreva no meu canal, clica no sininho para que você seja notificado. Curta esse vídeo, por favor, e me siga em todas as redes sociais. Eu prometo para você um conteúdo completo com muitos modelos. E a gente tem muita surpresa aí ao longo desse nosso curso. Então vamos lá. A quem se aplica as normas regulamentadoras? As normas se aplicam aos empregadores e empregados, urbanos e rurais. Se aplica também às organizações e aos órgãos públicos. Como assim, Soraya? Bem, qualquer órgão público? Não. Aquele órgão público que tem empregados que são regidos pela CLT precisa cumprir as normas regulamentadoras. Então, daí já podemos perceber e entender que o GRO tem que ser feito por todas as empresas, certo? Quais são as competências? Quem dita a regra? Quem multa? Bem, compete à Secretaria do Trabalho, o STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção de Trabalho, o SIT, formular, coordenar, implementar, fiscalizar e também, o que todo mundo teme, multar as empresas que não cumprirem essas normas. E sobre as responsabilidades, vamos ver aqui o que a NR traz sobre responsabilidades do empregador, sobre as responsabilidades dos trabalhadores e das empresas.
Bem, pessoal, sobre as responsabilidades do empregador, quais são? O empregador tem que cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho. Ele tem que informar aos trabalhadores tudo. Tudo o que, Soraya? Ele precisa informar aos trabalhadores os riscos, as medidas de prevenção adotadas para eliminar ou reduzir os riscos. Ele precisa informar aos trabalhadores os resultados dos exames, das avaliações ambientais, informar tudo. Também é responsabilidade do empregador elaborar as ordens de serviço, determinar os procedimentos, mas fiquem calmas que o GRO traz uma forma estruturada para tudo isso ser feito e a gente vai ver na nossa aula específica de GRO como fazer essas coisas. Mas uma vez que feito o GRO, o PGR, essas informações têm que ser passadas para os trabalhadores, através de quem? Do empregador. Ele também tem como responsabilidade elaborar ordens de serviço sobre a segurança e saúde do trabalho e implementar as medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Algo muito importante que cabe aos empregadores é colocar em prática essas medidas, né, pessoal? É implementar essas medidas. E a ordem tem que ser a seguinte: eu montei aqui um slide específico para isso e esse empregador precisa necessariamente evidenciar que passou essas informações, que ele está implementando isso. Como que ele evidencia? Ele vai passar e-mail, ele vai colocar folder, ele vai fazer reuniões e escrever nas atas o que está, evidenciar nas atas que está sendo passada aquela informação, que aquela novo método de fazer aquele procedimento está sendo alterado. Tudo isso ele vai ter que mostrar, evidenciar, certo? A ordem de prioridade eu vou mostrar aqui para vocês porque é algo muito importante que precisa ser visto agora nessa norma, nessa nova NR1. Então, a ordem de prioridade é a seguinte. Então, você vai fazer a implementação das medidas de minimização dos riscos e controlar os fatores seguindo essa ordem aqui, tá? Primeiro, você vai eliminar os fatores de risco. Então, tem uma fábrica que faz uso de um material que pode trazer danos, riscos para os trabalhadores. Vamos eliminar aquele material? Ok. Não é possível eliminar aquele material porque faz parte do processo, não tem substituto? Vamos para o número 2 aqui. Vou adotar medidas de proteção coletiva. Então, por exemplo, eu vou colocar uma tela para isolar aquele trabalhador daquele local. Vou isolar um material. Não deu certo a proteção coletiva, o que a gente vai fazer? O empregador vai adotar medidas administrativas ou de organização de trabalho. Então, vai mudar a escala, vai reorganizar as pessoas, vai organizar a tarefa de uma outra forma. Não deu certo ou não pode fazer isso, a última coisa que vamos fazer é a adoção das medidas de proteção individual, tá? Essa é a última fase. Então, é importante a gente entender isso, tá? Essa ordem de prioridade. Porque é o que fazemos quando formos fazer essa documentação. Para criar o PGR para as empresas, vamos usar essa ordem de prioridade para propor as melhorias e assim minimizar os riscos. E sobre as responsabilidades do trabalhador, vamos lá. O trabalhador tem que
cumprir as disposições legais, submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras e usar os equipamentos de proteção individual fornecido pelo empregador. O trabalhador, pessoal, isso é muito importante, tá? O trabalhador poderá interromper as suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico, tá? Então, ele tem esse direito. E aí, pessoal, se o trabalhador não cumprir essas responsabilidades que cabem a ele, ele poderá até ser mandado embora por justa causa. O que é mais legal agora, a gente vai ver as responsabilidades da empresa e da organização, que são: a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de risco ocupacional em suas atividades, o GERO. Por estabelecimento, o que é isso, Soraya? Estabelecimento. A própria ANR diz que é local, privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Ok, então todas as empresas têm que ter o GRO. É a gestão. Esse gerenciamento de risco ocupacional deve ser feito por todas as empresas no local do trabalho, tá? Então, se a pessoa trabalha ali embaixo da ponte, vai fazer o GRO para aquele estabelecimento. Se ela trabalha dentro de um shopping, vai fazer o GRO para aquele local onde é feita, a pessoa exerce a sua atividade, caráter temporário ou permanente. Outra responsabilidade: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, um PGR. Então, o que acontece? É tirar a parte principal do GRO, né? Você fez lá o GRO, você tira a parte principal do GRO. GRO é o gerenciamento global. E aí você cria o PGR com duas partes do GRO, o inventário de risco e o plano de ação. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, por setor ou por atividade. O PGR pode ser colocado em prática por unidade operacional, setor ou atividade, porque fica mais fácil, né? Você colocar em prática um setor, o gerenciamento de risco ocupacional daquele setor. Não precisa ser feito, é tudo feito num documento só, mas pode ser colocado em prática por setores, por atividades, certo? Fica muito mais fácil da empresa implementar. Então, para gravar, vamos guardar uma coisa aqui importante. O GRO, o gerenciamento de risco ocupacional, é o método mais eficaz de identificação e gerenciamento de riscos dentro da empresa. E o PGR é feito a partir do GRO. A partir do GRO, criamos o PGR, que é um inventário de riscos seguido de um plano de ação. Calma, que a gente vai ter outras aulas mais para frente e falarei especificamente do GRO e do PGR. Agora, vamos seguir com a NR número 1. Vamos falar aqui sobre a prestação das informações digital e digitalização dos documentos. Ok, todos os documentos digitais precisam ser salvos na extensão PDF. Precisam ser assinados digitalmente e você precisa também manter o original. O que você precisa fazer, tá, pessoal? Precisa salvar em PDF,
Para ter um valor legal, tem que ter a assinatura digital, ou seja, você precisa ter o certificado digital, que é a sua assinatura, sua identidade na internet. Então, você precisa comprar esse certificado. Tem tipo para pessoa física, tem tipo de certificado para pessoa jurídica. Eu tenho um vídeo que ensina a assinar digitalmente e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bem, quais documentos que precisam ser assinados digitalmente? O PCMSO, os laudos, os ASOS, os PPRs, análise ergonômica de trabalho, todos os certificados, né, que agora podem ser em AD, precisam ter a certificação digital, a sua assinatura digital. Todos esses documentos podem ser guardados como arquivo eletrônico, na extensão PDF e com a assinatura digital. Então, este documento de assinatura digital tem valor legal. Aquela assinatura com caneta não tem valor legal. Os cursos, treinamentos que as pessoas vão fazer em AD, os certificados só são válidos com assinatura digital, ok? Mas como presto essa informação para o governo, né? Se você for ler lá a NR1, que eu sugiro que você faça isso, após essa aula, junto com essa aula, leia a NR1, que você vai ver que você precisa prestar essas informações para o governo. O que acontece? Ainda não tem um sistema para receber essas informações. Já tem no e-social, né, que você pode prestar as informações ali. O bombeiro você já pode, inclusive, colocar os arquivos em PDF, mas para essa parte das normas regulamentadoras, do PGR, do GRO, não tem ainda esse sistema. Mas como está citado na NR1, com certeza, em algum momento vai aparecer algum sistema que a gente vai poder colocar essa documentação digital. Por enquanto, o que a gente precisa fazer? Ter o digital, ter a assinatura digital e manter o original, tá? Fiquem de olhos, porque tem vários documentos, tem documentos que precisam ser guardados por 20 anos, por 30 anos. Então, quem é responsável por garantir a preservação desses documentos é o empregador. Então, cuidado, mantenha o original e guarde também digitalmente para que você não corra riscos, tá? Um cuidado especial, né? Você fala, documento tá no meu computador. Não, pessoal, grave um sistema, coloque em nuvem, enfim, para que você tenha cuidado e não perca essa documentação eletrônica, tá? E você também precisa permitir que a fiscalização acesse esse documento. Vamos seguir na sequência a nossa aula falando sobre a capacitação e treinamento na área de segurança e saúde do trabalho. Bem, existem 3 tipos de treinamento. O treinamento inicial, que é solicitado antes do empregado iniciar as funções. O treinamento periódico, que depende da periodicidade solicitada em cada uma das NRs, e o eventual, que é quando houver mudança de procedimento, após algum acidente grave, um retorno de afastamento maior de 180 dias. E todos os treinamentos precisam ter o seu certificado. Já falei sobre a assinatura digital, certo? O que mais precisa ter nesse certificado? A NR1 é muito específica, dizendo o que precisa ter nesse certificado. Nome do aluno, conteúdo programático, carga horária, data, local da realização do treinamento, nome e qualificação do instrutor, assinatura do responsável técnico do treinamento. Qual é a assinatura, pessoal? Essa assinatura do certificado tem que ser uma assinatura digital, tá certo? Não será aceito mais certificados sem assinatura digital. Aproveitamento do conteúdo. Isso é algo bem importante que tem de novo nessa nova norma, nessa nova atualização da NR1. Tem algumas ressalvas, tá? Porque o que pode ser feito? Você pode usar
o treinamento que a pessoa fez na empresa anterior, né? Contanto que seja a mesma função, seja o mesmo treinamento. Então, por exemplo, a pessoa mudou para sua empresa e tem lá um treinamento de trabalho em altura válido. E na sua empresa também é preciso que ela tenha esse treinamento de trabalho em altura. Você vai verificar a validade do certificado, refazer o certificado, né? Você, como técnico de segurança, engenheiro de segurança, você vai refazer o certificado, validando esses dados que está no certificado da pessoa até a data de validade do certificado anterior, tá certo? Então, você pode aproveitar esse conteúdo e depois se tornar responsável por essa certificação. Algo também importante nessa ANR é sobre o treinamento EAD. Tem um anexo específico para treinamento na EAD, que fica ali na página 13 da NR1, que eu quero mostrar para vocês. Vou abrir com vocês aqui para a gente dar uma olhada aqui, ó, na NR1, na página 13, o anexo 2, que trata especificamente sobre os treinamentos, as diretrizes dos treinamentos de ensino à distância e semipresencial. E aí, você vendo esse anexo 2, você vê que não é algo tão simples, tá, pessoal? Então, para a pessoa poder dar um treinamento EAD, ela tem que cumprir algumas exigências que estão citadas aqui nesse anexo 2. Então, todo o curso vai ter que ter uma estruturação pedagógica que tem que ser dessa forma. Então, vai ter que dizer o objetivo, as estratégias pedagógicas, objetivo de cada módulo, a carga horária, o prazo máximo de conclusão, o público-alvo, tudo isso vai ter que estar dito para a pessoa num curso à distância ou semipresencial. Será obrigatório a elaboração do projeto pedagógico, que vai ter que ter todos esses itens de A até a letra O aqui, certo? E aí tem os requisitos operacionais e administrativos, né, de como você pode dar esses cursos. E eu acho que o mais difícil aqui, ó, é os requisitos tecnológicos, tá? Então, somente serão válidos as capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância, EAD, ou semipresencial, que sejam executadas em ambiente virtual de aprendizagem, apropriado à gestão, transmissão do conhecimento e aprendizagem do conteúdo. Então, a pessoa que vai dar esse treinamento tem que fazê-lo nesse AVA. O que é AVA? Aqui no glossário da própria NR1 já explica pra gente, que é o espaço virtual de aprendizagem que oferece condições para interações síncrona e assíncrona, permanentes entre seus usuários. Pode ser traduzida como sendo uma sala de aula acessada via web. Permite integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. E a última parte da nossa aula, a gente vai falar sobre o tratamento diferenciado para MEI, para microempresa e para empresa de pequeno porte. Afinal, esses tipos de empresa são dispensados de fazer o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco? Vamos ver. Quem está dispensado de fazer o PGR? As MEIs estão dispensadas. Toda MEI não precisa fazer o PGR. Olha só. Mas tem um adendo aí. A organização ou empresa que contrata a MEI deve incluir as ações de prevenção deste trabalho no PGR da sua empresa, sempre que os trabalhadores da MEI forem atuar nas dependências da empresa. Já microempreendedor e as empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos,
químicos e biológicos, conforme está descrito na NR9, e declararem as informações digitais, ficam dispensados da elaboração do PGR, certo? Então, as MEIs, todas as MEIs não precisam fazer o PGR, e as microempresas e as empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que não tenham, né, que consigam comprovar que não tem risco físico, nem químico, nem biológico, estão dispensadas de fazer o PGR, certo? Mas é só não fazer? Não, a gente vai tratar disso aqui embaixo, tá? Não é simplesmente não fazer. A gente vai tratar disso aqui. Que mais? O que a gente tem aqui? Importante para falar sobre o tratamento diferenciado. As MEIs têm fichas de MEI. O que é isso? As MEIs, microempresa individual, terão que seguir as orientações sobre as medidas de prevenção descritas nas fichas no site. Eu vou mostrar para vocês essas fichas, né? Eu já trouxe aqui 3 slides mostrando para vocês. Lá no mesmo site do governo.br, no mesmo site que você baixa as NRs já atualizadas, eu escrevi no Google pesquisa de ficha MEI por atividade econômica. E aí tem aqui as fichas de atividade para cada uma das MEIs. Se eu não me engano, são 400 e alguma coisa fichas. Então, por exemplo, você tem lá uma empresa que é uma MEI, que é uma atividade de agente funerário, ou uma atividade de apoio à agricultura, ou uma atividade de criação e cuidados de animais, tá? Você vai fazer você vai atender o que está pedindo nessas fichas. Então, aqui, por exemplo, eu abri para vocês, como exemplo, a ficha para as atividades de agente funerário, que é a ficha MEI número 1. Aí está dizendo qual é o objetivo dessa ficha. Então, essa ficha tem o objetivo de relacionar os principais perigos e riscos comumente presentes nas atividades do microempreendedor individual que trabalha nessa área. Então, esse microempreendedor individual não precisa fazer PGR, mas ele vai precisar seguir o que está nessa ficha. Então, tem aqui, olha, mais para frente, dizendo a exposição, quais agentes biológicos essas pessoas que trabalham no serviço funerário estão expostas. Então, por exemplo, doenças infecto-contagiosas pela exposição a agentes biológicos, exemplo, vírus, bactérias e fungos, durante o manejo do corpo. E quais são as medidas de prevenção ou proteção para diminuir, sanar esses perigos aqui, né? Essas exposições a esses agentes. Higienização das mãos com água e sabonete líquido, ao menos por 40 segundos, e álcool em gel 70%, ao menos por 20 segundos. Tomar banho e trocar de roupa após o término do período de trabalho, tá? Então, essas fichas que são específicas para MEI, né? Toda MEI vai ter uma ficha, e aí são essas fichas que vocês terão que seguir, né? Então, eu tenho lá uma atividade de floricultura. Quais são os riscos? Quais são as exposições? Quais são os agentes biológicos? Quais são as medidas de prevenção? Vai ser essa ficha que você vai usar como parâmetro, tá certo? Então, se é MEI, é isso que você vai fazer. Deu para entender? Então, tá aqui as fichas de MEI. Agora, quando é empresa MEI, microempreendedor ou EPP de grau de risco 1 e 2, que não identificar exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, estão dispensados do PCMSO. Isso também é bem interessante, pessoal, porque essas 3 aqui, ó, se tiverem nesses critérios, não tem risco físico, não tem risco químico, não tem risco biológico e nem agente ergonômico,
então não precisa fazer o PCMSO, certo? Perfeito. Mas isso não as isenta de fazer os exames médicos com a emissão do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, tá? Então, grau de risco 1, 2, MEI, ME, EPP, não tem risco físico, nem químico, nem biológico, nem ergonômico. Não precisa fazer o PCMSO, mas não se isenta do ASO. Todo mundo precisa do ASO, né? Que é um atestado de saúde ocupacional, certo? E agora, o que eu quero falar para vocês, e é o nosso último item, né? Como eu disse aqui para vocês, essas empresas aqui, ME e EPP, de grau de risco 1 e 2, tal, não precisam fazer o PGR. Mas elas não podem simplesmente não apresentar nada, né? Então, a declaração de inexistência de risco, a gente vai ver aqui agora. Ok, então eu tenho uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, tá? Aqui não entra MEI, tá? É só ME ou uma EPP. Uma dessas duas. E aí, o que elas precisam? Elas são de grau de risco 1 e 2, não apresenta risco químico, físico, nem biológico. Basta não fazer o PGR? Não. Você precisa fazer a declaração de inexistência de risco, que é o assunto da nossa próxima aula, da aula 2. Eu vou trazer para vocês uma declaração de inexistência de risco. Vai ter um modelo, inclusive o modelo dessa declaração, para vocês passarem para o cliente de vocês. E não é simplesmente preencher essa declaração. Você vai fazer uma visita, isso tem um custo, tá? E depois você vai assinar digitalmente, tudo isso. Certo? Em algum momento a gente vai ter que entregar isso, então vamos fazer da forma correta, digitalizado, com salvar em PDF, com assinatura digital, tá? Esse é o assunto da nossa próxima aula. E agora fica essa dúvida. Soraya, como que eu identifico se a minha empresa é grau de risco 1 ou é grau de risco 2? O que a gente vai fazer? Para saber se uma empresa é grau de risco 1 ou 2, ou, né, no caso vai até o grau de risco 4, a gente precisa do número do CNPJ do nosso cliente. Então, isso vale como dica para vocês, tá? Sempre que você for fazer um orçamento, antes de dar o orçamento, você pede o CNPJ do seu cliente para ver qual é o grau de risco dele, né? Às vezes é uma ME, mas é grau de risco 3. Então, como que você vai saber? Só através do CNPJ. É um EPP, é grau de risco 4. Como que você vai saber? Através do CNPJ, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que você descobre o grau de risco. Eu vou abrir aqui, ó, a minha ficha cadastral do CNPJ, o comprovante de inscrição de situação cadastral do CNPJ da minha empresa. Então, você tem o CNPJ do seu cliente, você vai pegar esse código e descrição da atividade econômica principal, que é o KENAI, né? Esse código aqui, ó, no caso da minha empresa, a gente pega o KENAI principal, tá, pessoal? Sempre trabalha com o KENAI principal. Então, tá aqui 7112000. Aqui são os KENAIs secundários. Nesse caso, como eu tô falando, tô pensando, né, que eu vou atender uma empresa que é uma empresa de engenharia, um escritório e tal, presta serviços de engenharia, faz projeto. Então, eu vou pegar esse código da atividade principal. Existem outros códigos aqui secundários da minha empresa, mas eu vou trabalhar com esse principal e o ideal é que vocês trabalhem com o principal também. Mas dê uma olhada se de repente tem um grau de risco 4 em alguma outra atividade do seu cliente. Tudo isso a gente vai fazer direitinho quando a gente estiver fazendo uma aula de orçamento,
dessas coisas. Por enquanto, eu só quero que vocês aprendam a identificar o grau de risco da empresa. Então, anotei aqui o código KENAI da minha atividade principal e eu vou na NR4, né? Que é a NR aqui dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que vai me passar essa tabela completa dos KENAIs. Tá aqui, ó, Relação da Classificação Nacional da Atividade Econômica, KENAI, com correspondente grau de risco para fins de dimensionar o SESMIT, né? Então, aqui a gente vai usar essa tabela para saber o grau de risco da empresa, para saber onde ela vai se encaixar. Se ela é ME, se ela é EPP, eu tenho que saber o grau de risco. Claro que também é importante saber o grau de risco quando não for essas empresas, e aí a gente vai trabalhar quando a gente for fazer aula de PGR, de GRO, tá ok? Então, tá aqui o código, a denominação e o grau de risco. Então, o meu código é 7112, tá mais para baixo. Tá aqui, tá chegando. Aqui. 71120, Serviço de Engenharia, grau de risco 1, certo? Se fosse outro KENAI, tem aqui, ó, grau de risco 2. Vamos ver quem é grau de risco 3? Aqui, ó, atividades veterinárias, é grau de risco 3. Tá dispensado, mesmo se for ME, mesmo se for EPP, tá dispensado de fazer o PGR? Não está, certo? Então, no meu caso, a minha empresa é grau de risco 1, eu estou dispensada de fazer o PGR, mas eu preciso fazer a declaração de inexistência de risco, tá? Então, tá aqui. A próxima aula, como eu já disse aqui, vou trazer essa declaração para vocês poderem usar com os clientes que você vai ter, e já é uma forma de você prestar esse serviço, tá certo? Então, essa foi a nossa aula 1, espero que vocês tenham gostado, e depois fiquem aí de olho na playlist, que logo em breve eu vou trazer a aula 2, e que vai tratar da declaração de inexistência de risco. A aula 3 provavelmente vai ser de GRO e a aula 4 de PGR, certo? Muito obrigada!